Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para meditarmos na Palavra de Deus, enquanto aguardamos o desenrolar desta pandemia que tem tomado conta de toda a humanidade, todo o planeta Terra. Estamos vivendo ainda em isolamento parcial, embora algumas coisas foram liberadas, e espero que os irmãos estejam sempre aguardando para que brevemente possamos juntos cultuar ao nosso Deus. Enquanto isso não ocorre, eu tenho postado esses vídeos nos horários das quartas-feiras, às 19h30, que era o nosso horário de culto. Espero que você possa estar participando, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus e daquilo que nós estamos compartilhando com todos. Hoje nós vamos dar continuidade a uma série de meditações que estamos fazendo num livro conhecido de A.W. Tozer, pastor norte-americano, cujo nome do livro é Este Mundo, Lugar de Lazer ou Campo de Batalha. Esse livro tem sido de grande valor na minha vida pessoal e eu quero compartilhar com você. Eu quero que você possa aprender um pouco mais comigo à luz da palavra de Deus. E hoje o nosso estudo é um pouco delicado até em função dos tempos em que nós vivemos. Um tempo conhecido como pós-modernidade, onde cada um tem a sua verdade, cada um gosta de achar que está correto, que a maioria gosta de pensar que não existe uma verdade absoluta, e nós sabemos que à luz da palavra de Deus não é isso que acontece. O próprio Cristo disse que conhecereis a verdade vos libertará. Isso é um ponto fantástico da palavra de Deus, que é até mal utilizado por políticos e por outros mais. O título do nosso estudo hoje é O Verdadeiro Profeta de Deus. Ele é baseado no estudo do A.W. Tozer, cujo título é O Profeta é um Caso à Parte. E eu quero meditar com você nesse dia. Eu quero que você pare para pensar em tudo isso que nós vamos falar, porque na realidade o que eu quero não é apenas falar para o profeta, para missionários, pastores e seminaristas e pessoas vocacionadas. Não, é um alerta que eu faço também a você, como membro de uma igreja, porque a Bíblia diz que nós devemos fazer como os bereanos e conferir nas Escrituras aquilo que Deus realmente estabeleceu, tá certo? Então, nos acompanhem e vamos compreender um pouco mais da palavra do Senhor. Os textos que nós escolhemos hoje para fazer o paralelo, como nós temos feito com o estudo de Tozer, são muitos, então eu escolhi 2 apenas no primeiro momento, para que nós possamos assim conhecer um pouco mais daquilo que Deus fala, da responsabilidade do profeta de Deus, daqueles que levam a vontade de Deus ao coração dos homens. O primeiro texto encontra-se em 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O segundo texto encontra-se em Deuteronômio capítulo 18, versos 20 a 22. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós louvamos o teu nome e nós te adoramos pela grandeza que há em ti e pelo teu poder. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui, conhecendo um pouco mais da tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Pai, conceda-nos, ó Deus, a capacidade de entender aquilo que tens para nós. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Como nós já falamos, nossa série de estudos é baseada num livro do A.W. Tozer, um pastor norte-americano do século passado, que nos ensinou muito. E hoje estamos vivendo dias onde se multiplicam cada vez mais profetas, pregadores, alguns até se auto-intitulam apóstolos, outros missionários, outros bispos, pregadores que se auto-intitulam assim, entre tantos outros títulos, e que muitas vezes confundem. Mesmo no meio de denominações mais sérias, podemos ver pregadores que deixam muito a desejar
no que tange a pregação e a exposição da Escritura Sagrada. Muitas são as vozes que trazem interpretações diversas ao povo, dizendo-se profeta de Deus. Mas o que de fato é um profeta? O que realmente consiste em ser um profeta? Quem realmente pode se dizer profeta nos dias de hoje? De um modo geral, podemos dizer que o profeta é aquele que expressa a vontade de Deus para os homens em geral. Mas principalmente, o profeta é aquele que expressa a vontade de Deus para o povo dele. No passado, como a Bíblia ainda não estava fechada, como não tínhamos ainda o cânon sagrado, ou as escrituras sagradas, os profetas traziam revelações novas, palavras novas a cada dia, trazia a própria revelação da palavra de Deus, que chegou até nós com os seus 66 livros, e mostravam aquilo que Deus realmente desejava. Fechado o cânon, o profeta continua existindo através da exposição daquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. Então, podemos dizer que todo aquele que prega a palavra de Deus, de certa forma, é um profeta de Deus. É, de fato, um profeta de Deus. Não podemos então definir que o profeta é aquele que tem a tarefa de trazer fielmente a palavra de Deus ao ser humano. Isso é um profeta. Nos dois textos que lemos, começando por Paulo, este está alertando o seu filho na fé, Timóteo, sobre a realidade de muitos enganadores que surgirão no final dos tempos. Não sei se posso afirmar que estamos no final dos tempos ainda, não sei, porque eu acredito que o final dos tempos que Paulo se refere teve início na ascensão de Cristo e estamos vivendo então assim esse final dos tempos. E isso só terminará com a volta de Cristo Jesus. Mas uma coisa é certa: nunca se produziu tanto material como se tem produzido hoje. Nunca tivemos tantos autores, tantos pastores, tantos líderes, tantos pregadores, tantos líderes espirituais como em nossos dias. Claro que sabemos que isso é possível exatamente pela evolução tecnológica, entre outras coisas da modernidade humana. Com isso, o alerta de Paulo deve ser mais observado hoje do que foi nos tempos dele. O texto de Deuteronômio, por outro lado, é uma passagem que aponta para Jesus como Messias, como profeta maior do que Moisés, o Messias prometido. Deuteronômio 18, de 15 a 22, aponta para o profeta que seria maior do que Moisés, maior do que o grande Moisés. Com isso, nós entendemos que Deus estava alertando o povo, ensinando o povo que deveria esperar por aquele profeta. Mas no meio desse texto, o texto que lemos mostra que o falso profeta vive de pressuposições ou de suposições. O falso profeta, ele vive tentando adivinhar as coisas. Ele realmente não ouve aquilo que Deus está falando, mas faz suas suposições com base em seus interesses. Devemos tomar muito cuidado quando nós assim o fazemos. Tozer começa o seu texto dizendo: a igreja é a testemunha de Deus para cada geração, e os seus ministros são a sua voz. Esse é um ponto crucial. Se os ministros são a voz da igreja e esta, por sua vez, é a testemunha de Deus, logo tais ministros devem sempre procurar refletir a palavra de Deus. Se a igreja deveria guiar a humanidade, os ministros devem guiar a igreja. Esta deveria ser guiada por ministros sérios, que ouvem a palavra de Deus e que repetem, refletem a palavra de Deus. E assim expor esta palavra com autoridade, não deles, mas autoridade que vem dos céus. E o grande pastor americano ainda diz: para produzir resultados, a mensagem do pregador tem que ser viva. Ela tem de advertir, despertar, desafiar. Tem de ser a voz de Deus que se faz presente na vida de um grupo de pessoas em particular. Veja bem, meu amado e minha amada, o que ele está dizendo: que o pregador, ele é a voz de Deus no meio do povo de Deus. Só isso já é muito profundo, mas Tozer completa: então,
E não antes disso, ela é uma palavra profética, e o homem que a transmite é um profeta. Isso significa que pregar e profetizar é trazer a vontade de Deus para o conhecimento dos homens. Mas aí a pergunta que nós fazemos, será que é isso que tem acontecido? Será que de fato é isso que tem acontecido no meio do povo de Deus? Será que é isso que tem acontecido na humanidade? Tozer passa a nos dar algumas dicas que mostram como um profeta, nos nossos dias, pode cumprir o seu chamado. E eu quero aqui tentar ampliar um pouco essa ideia, longe de mim, tentar melhorar aquilo que o grande pastor norte-americano fez, mas tentar trazer um pouco mais de luz para que nós possamos compreender e contextualizar para os nossos dias. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto de Tozer e nos textos que nós acabamos de ler. Primeiro, o profeta genuíno, ele busca constante direção do Espírito Santo de Deus. Isso só pode ser feito com uma vida devocional firme, de oração, leitura da palavra, meditação. Nossas vidas agitadas não devem servir de desculpas para negligenciarmos aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Há muitos profetas, há muitos pastores que negligenciam seus estudos na palavra de Deus, negligenciam a sua vida de oração, negligenciam a sua vida de meditação. Se você que está me ouvindo for um pastor, um chamado de Deus, um missionário, um apóstolo, como alguns gostam de se chamar, tenha em mente que você precisa ter uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, uma vida de leitura e busca de conhecimento na palavra de Deus. Mas isso não pode ser feito sem a direção do Espírito. E aí a direção do Espírito só ocorre quando essas coisas estão todas em conjunto. Oração, meditação, leitura, busca de conhecimento. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Então, um profeta genuíno, ele busca constante direção do Espírito Santo. Segunda coisa que eu aprendo: um profeta genuíno está em alerta constante diante das condições morais e espirituais suas. Alerta constante das condições morais e espirituais. O ministro não pode relaxar na sua vida moral. Cada dia mais cresce o número de ministros que vivem só para a sua vida luxuosa, que vivem mais para manter seu status do que realmente pregarem a palavra de Deus. E aí eles se esquecem da sua vida moral, além da sua vida ética. Tozer afirma que o ensinamento espiritual de um profeta deve se relacionar intimamente com a sua vida. Significa que nós temos que nos esforçar para vivermos aquilo que pregamos. Sei que não é possível, sei que somos pecadores, sei que todos os pregadores continuam sendo pecadores. Você não vai encontrar uma igreja perfeita, você não vai encontrar um profeta perfeito, mas ele tem que tentar, pelo menos, refletir aquilo que ele está pregando, que por sua vez deve se relacionar com a vida de seus ouvintes também. Significa, meu amado, que você que é membro de igreja tem que tentar refletir aquilo que o profeta está tentando pregar, aquilo que ele está pregando, mesmo que você ache que ele tenha falhas, mas se ele prega a verdade, isso tem que ser refletido na sua vida. Jesus ensina aos seus discípulos a ouvir aquilo que os fariseus pregavam, muito embora eles não vivessem aquilo, mas Jesus orienta que eles deveriam viver aquilo que estava sendo pregado, pois eles pregavam a verdade. E Tozer continua: mesmo não tendo um enfoque pessoal, o verdadeiro profeta, contudo, atingirá a consciência de cada ouvinte, como se a mensagem tivesse sido dirigida exclusivamente a ele. O profeta tem que entender isso. E aí entra a terceira coisa que nós aprendemos: o verdadeiro profeta, ele tem uma identificação com a vida pessoal dos seus ouvintes. Aí eu desafio você a ler, por exemplo, o profeta Amós, a ler o profeta Abacuque. Você vai ver homens que têm uma intimidade muito grande com aqueles que o ouviam, mesmo sabendo que eles não estavam vivendo como deveriam viver dentro da palavra de Deus, mas havia uma intimidade muito grande. A identificação com a vida pessoal dos ouvintes é algo fundamental para o profeta de Deus. Neste ponto, Tozer faz uma declaração muito ousada. Para pregar a verdade, muitas vezes,
É necessário que o homem de Deus conheça o coração das pessoas melhor do que elas próprias. Não sei se de fato podemos chegar ao nível que o Tozer afirma, mas uma coisa é verdade: pelo menos devemos alertar nossos ouvintes constantemente sobre o engodo que seus pecados e seus corações podem levá-los. A palavra de Deus é um excelente guia diante desta situação. E aí, o profeta que conhece um pouco mais o seu povo, ele consegue mergulhar na vida do seu povo, ele começa a mergulhar cada vez mais no íntimo do seu povo. E Tozer vai encerrar dizendo: temos de buscar a mente de Cristo e lançarmos-nos no Espírito Santo para uma perspicácia espiritual e mental compatível com a nossa tarefa. Meu amado e minha amada, você que está nos ouvir, se você não for um pastor, um líder, essa mensagem também é para você. Porque na realidade muitas vezes o povo se deixa guiar por falsos profetas. Jeremias nos faz um alerta muito perigoso que nos dias de hoje pode ser que esteja muito vivo. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes governam por meio deles. E o meu povo assim deseja. Muitas vezes as igrejas que mais enchem são aquelas onde a pregação não é uma pregação do Senhor. A palavra não é a palavra do Senhor. Apenas a vontade humana está sendo expressa, apenas o interesse material está sendo expresso, apenas o interesse monetário está sendo impresso. Eu quero completar a ideia de Tozer chamando você a observar o seu líder. A você, membro da Igreja Batista Central de Vitória que me ouve, me observe. Observar se o seu líder tem vivido de forma a trazer a vontade de Deus de fato para a sua vida. Não falando aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Muitas vezes nós nos contentamos com a concordância do pregador com as nossas mentes, quando na realidade nossas mentes é que precisam ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Se tudo o que seu líder fala não lhe faz pensar ou refletir sobre a sua vida, principalmente no que tange pecado, talvez o seu líder não seja um profeta de Deus. Se tudo que você ouve, aceita facilmente, sem questionar, e não o coloca em xeque diante de suas atitudes, pode ser que seu líder não passa de um palestrante com boa oratória, mas que está longe de realmente ser um profeta de Deus. Meu amado e minha amada, a palavra de Deus precisa ser pregada com autoridade, precisa ser ensinada com autoridade, e nós precisamos orar a cada dia para que Deus esteja realmente nos lábios dos nossos pregadores, para que estes sejam verdadeiros profetas de Deus. Pense nisso. Que Deus possa completar estas palavras em seu coração, que você possa refletir e observar se o seu líder tem uma constante busca pela orientação do Espírito Santo de Deus, está em constante alerta sobre sua vida moral, ética e espiritual, e que se ele se identifica com você, trazendo aquilo que realmente vai de encontro ao seu coração e não de acordo com o seu coração. Pense nisso.